Olá, muchachos, que tal? Tudo bem, pessoal? Esse vídeo que eu estou gravando para vocês hoje é exclusivo para as turmas de primeiros anos, disciplina Língua Espanhola, ok? Já ficou disponível no Sigeduc o material sobre El Mundo Hispanohablante e também o material sobre El Alfabeto, ok? Então, esse material, quem já teve acesso, já mandou atividade. Quem não teve ainda acesso, está disponível aí nos grupos que eu compartilhei. Tenta fazer essa atividade, deixa aí no seu caderno, que quando nós voltarmos às atividades, a gente faz a correção direitinho com vocês. Hoje nós vamos falar, dando continuidade ao conteúdo, sobre os dados personales. Vamos aprender, né, como passar os nossos dados pessoais e como nos apresentar em espanhol. Então, o nome desse conteúdo é Las Presentaciones y los Datos Personales. No primeiro dia de aula que nós tivemos, a gente levou algumas frases soltas e vocês já aprenderam como é que se apresenta em espanhol, verdade? Então, para se apresentar em espanhol, a gente vai dizer: yo me llamo Luana, mi nombre es Luana, ou então, soy Luana. E para você perguntar a alguém o seu nome em espanhol, você vai dizer: como te chamas? Como te chamas? Como te llamas? Dependendo do sotaque do espanhol, né? Lembra que eu falei para vocês que dependendo do país de onde se fala de uma forma diferente, né? Algumas letras têm um som diferente. Então, pode ser como te chamas, sotaque argentino e uruguaio. Como te llamas, como te chamas, como te llamas. Tem várias formas de a gente falar. Eu vou deixar disponível para vocês aí no grupo um PowerPoint que tem mostrando a forma da gente se apresentar em espanhol, tá certo? Então, geralmente a gente diz o hola, né? O primeiro contato a gente diz hola, que tal? Hola, como estás? Hola, soy Luana. Hola, tengo 35 anos. Vivo em Brasil. Vivo em Ares. Para falar onde a gente mora em espanhol. Nesse PowerPoint tem tudo direitinho mostrando para vocês. O primeiro diz assim: como te chamas? E aí eu respondo: eu me chamo Luana. E tu, como te chamas? Eu me chamo Pedro, eu me chamo Maria. E aí vocês vão dizer o nome de vocês, ok? E aí no terceiro slide, nós temos aqui: qual é tu apelido? Apelido em espanhol é a palavra que nós usamos para sobrenome, tá certo? Então, quando você quiser saber o sobrenome de alguém, você vai perguntar: qual é tu apelido? No meu caso, mi nombre es Luana e mi apelido es Santos. Luana Santos. De acordo? E para você perguntar a alguém, né, sobre o apelido, qual é tu apelido? É o que está aqui no terceiro slide. No quarto, nós temos aqui um exemplo, como é que se formam os apelidos em espanhol, que é o apelido do pai mais o apelido da mãe. E aí no próximo slide, quantos anos tienes? Para perguntar a idade de uma pessoa. No meu caso, né? Eu tenho 35 anos. E tu, quantos anos tienes? E aí você vai dizer: eu tenho 18, eu tenho 15 anos, eu tenho 16 anos, de acordo com a sua idade. E aí a próxima pergunta, né, na hora da gente se apresentar, olha só, a primeira é: como te chamas? Eu me llamo Luana. A segunda é: quantos anos tienes? Eu tenho 35 anos. E a terceira pergunta seria: ¿dónde vives? Ok? Perguntando onde você mora, qual é a sua localização. E aí você vai responder: eu sou, se você quer falar do país, eu sou de Brasil, vivo em Ares, cerca del centro, en el barrio tal, en la calle tal. Calle é uma palavra para rua em espanhol, ok?
Então, aqui no slide eu coloquei vivo em Ares, en el portal. Moro aqui no portal da cidade, né? E tu? Vivo en Ares, en el centro. Vivo en Ares, en el sitio. Vivo en Ares, en el Guaraíra. E aí você vai dizer onde você vive. A próxima pergunta que a gente faz quando está se apresentando em espanhol é a que te dedicas? É você estar perguntando o que a pessoa faz da vida, qual é a sua profissão. E aí, no meu caso, quando alguém me pergunta a que te dedicas, Luana? Eu vou responder, eu sou professora de espanhol. E aí vocês vão dizer, eu sou estudiante, eu sou carreiro, eu sou albañil. Eu sei que tem alguns alunos que já trabalham, né, que têm alguma profissão. Então vocês vão dizer o que vocês fazem, se são estudantes, se trabalham em alguma coisa, né, se já são donas de casa, no caso das meninas que já têm suas famílias. Vamos então para o próximo slide. No próximo slide a gente tem aqui os números de 1 a 10 em espanhol, tá certo? Que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Assim se conta em espanhol até 10. Vocês estão ouvindo aí os barulhinhos, né, das mensagens do WhatsApp? É direto os alunos mandando. Bom, no próximo slide nós temos aqui que é esto? E temos aqui o meu endereço de e-mail, ok? cleia84@yahoo.com.br. E aí tem uma pergunta. Que é esto? É um número de teléfono? É um correio eletrônico? Um correio postal? E-mail em espanhol a gente chama de correio eletrônico, ok? E embaixo tem a pergunta, qual é tu correio? Quando você quer saber o e-mail de alguém, você pergunta qual é tu correio. No próximo, qual é tu número de telefone? Para perguntar o telefone. E aí você diz, meu número é, no meu caso, 84981601884. Então, aqui eu trago no próximo slide uma sugestão de como se apresentar em espanhol. E aí vocês terão que fazer algo semelhante, tá certo? Mudando para os dados de vocês. Então, eu coloquei o seguinte. Me chamo Luana Santos, tenho 35 anos e sou de Brasil. Vivo en Ares, en el portal de la ciudad. Soy professora de espanhol. E meu número de telefone é 8491601884. E meu correio eletrônico é cleia84@yahoo.com.br. Vocês vão fazer um texto semelhante a esse. E aí tem aqui no próximo slide uma atividade, né, para vocês relacionarem as perguntas com as respostas. Como te chamas? Qual seria a resposta dessa pergunta? Me chamo Luana, ou então, sou Luana, meu nome é Luana. Vocês vão relacionar, ok? E aí depois tem um exercíciozinho, né, perguntando algumas coisas, só para que vocês treinem esse conteúdo que a gente acabou de ver. Bom, eu estarei mandando para vocês esse slide e estarei mandando também um documento em Word ou PDF com um exercício sobre esse conteúdo. Essas atividades, elas estarão disponíveis até o dia 30, tanto as que estão no Sigeduc, como essa que eu estou postando a partir de hoje, tá certo? Um beijo para todo mundo, tenham um ótimo dia e que Deus os bendiga sempre. Besitos!